Olá, galerinha, tudo jóia? Continuando nossas aulas online aqui, Ciências, módulo 3. Vamos lá falar sobre a respiração e saúde. A professora até começou já a falar para vocês lá no início sobre as atividades físicas aqui. Lembram aqui, ó, o que essas pessoas estavam fazendo, praticando esportes, brincando, o quanto a respiração é importante nessas ocasiões aqui? A respiração, ela está ligada ao fornecimento de energia. De energia para quem? Para o nosso organismo. Através da nossa respiração, as nossas células recebem o ar para o nosso organismo para ter energia. Então não é porque entrou o ar, ficou só lá no pulmão e saiu o gás carbônico. Não, esse oxigênio ele circula pelo nosso organismo inteiro, pelo nosso corpo inteiro, através das células. Que as células nada mais são o quê? É o que formam os nossos órgãos, a pele, todos os tecidos que nós temos internamente e externamente no nosso corpo. Então aqui, olha só, a entrada de ar do nosso corpo é chamada de ventilação. E esse processo é formado por duas etapas. Olha aqui, ó, a primeira etapa da ventilação. A inspiração e a expiração. Já brincaram já quando eram menores? Cheira a flor, assopra a velinha. Cheira a flor, assopra a velinha. Não é? Então, a ventilação no nosso corpo ela é feita através dessas duas etapas. Inspiração e expiração. Aqui, ó, tá aqui a fotinha aqui dessa menininha aqui, ó. Isso tudo, quem é responsável por essa ventilação do nosso corpo é o sistema respiratório. Só que o sistema respiratório também, ele é formado por algumas partezinhas aí do nosso corpo até esse ar chegar aos pulmões. Então, o primeiro caminho que o ar faz, ele entra aqui pela cavidade nasal. O segundo caminho é a faringe e em seguida a laringe. Depois, o próximo caminho está indicado pelo número aqui, ó, 3, a traqueia. Depois aqui, ó, o caminho 4, o próximo passo dele são os brônquios, dentro do pulmão. O ar presente no interior dos brônquios segue para os bronquíolos. Quem são os bronquíolos e os alvéolos? É onde aqui, ó, dentro dos nossos pulmões, ocorre a troca do gás oxigênio que inspiramos, faz a troca lá nos bronquíolos, igual está fazendo agora aqui da professora, e sai o gás carbônico. Então, é nessas partezinhas aqui dentro dos nossos pulmões, bronquíolos e alvéolos, que faz essa troca dos gases. Gás oxigênio, gás carbônico. E passa para o sangue também isso daí, certo? E depois, por último, aqui, ó, as células. Dentro das células, o gás oxigênio promove a liberação de energia dos nutrientes obtidos com alimentação. Então, vocês estão vendo como é importante a nossa respiração? Porque para que os nutrientes que nós comemos, não é? Para que eles também sejam absorvidos pelo nosso organismo, é necessário o gás oxigênio para as células. Então, durante esse processo é produzido o gás carbônico, que será transportado pela corrente sanguínea até os pulmões, onde é eliminado. Quando o ar sai, ele faz o caminho inverso. Então, olha quanta coisa acontece dentro do nosso organismo a partir do momento aqui, ó, de uma coisa tão simples que fazemos inconscientemente desde quando estamos aqui, na barriguinha da mamãe, desde quando a gente nasce. Olha só. Que é a respiração. A gente nem se dá conta, né? Então, isso daqui, ó, a inspiração é o caminho que o gás oxigênio faz dentro do nosso organismo. É só seguir as setinhas aqui, ó. 1 entra pela cavidade nasais, 2 faringe, laringe, 3 traqueia, 4 bronquíolos, 5
brônquios, 5 bronquíolos e alvéolos e 6 as células. E como que é a saída do gás carbônico, professora? É o contrário das células aqui, ó. Aqui, ó, dos bronquíolos alvéolos para aqui, ó, os brônquios, traqueia, faringe, laringe, cavidades nasais. Então, a saída do gás carbônico é ao contrário, certo? Então, aqui, respirar pelo nariz, gente, é muito importante. Respirar pelo nariz. Ai, professora, mas quando eu estou com o nariz congestionado, quando eu estou com gripe, eu respiro pela boca. Ok, é claro, precisamos respirar e eu também. Mas acontece que a respiração pelo nariz, o ar, ele vai úmido para dentro dos pulmões, ele é filtrado de impurezas do ambiente, poeira, poluição. Então, quando a gente... E ele chega mais quentinho lá dentro dos pulmões. Então, quando a gente respira pelo nariz, é bem mais benéfico para a saúde da gente do que respirar pela boca. Então, aqui, ó, dando continuidade, aqui, ó, na página 150, traz aqui, ó, uma coisinha bem interessante sobre os movimentos respiratórios, que a nossa respiração depende da contração e do relaxamento do diafragma, que são músculos intercostais, que estão aqui, ó, perto aqui, ó, das nossas costelas, né? O diafragma é o músculo que separa o tórax, aqui da nossa caixa torácica, e os intercostais são os músculos que separam o tórax do abdômen. E os intercostais são os músculos presos entre as costelas, né? Porque não tem ossinho batendo com ossinho, ó. Tem uma carninha antes aqui entre um osso e o outro. Esses músculos juntos são capazes de alterar o tamanho da nossa caixa torácica, que é essa parte aqui, a professora não pode bater por causa do microfone. Toda essa parte aqui, nossa, é a caixa torácica, né? Onde se encontra quem? Os pulmões. Então, conforme a gente inspira, ó, o que acontece com a nossa caixa torácica? Ela, o quê? Ela se expande, olha só, ela aumenta, não é? E quando a gente expira, ela relaxa. Todos esses músculos aqui, eles relaxam. Então, olha só, o diafragma e os músculos intercostais se contraem aqui, ó. As costelas se elevam, fazendo que a caixa torácica aumente de tamanho. O diafragma, aqui, ó, isso aqui é na inspiração. E na expiração, quando a gente solta o ar, o que acontece com esses músculos? Ó, abaixa, diminui de tamanho e os pulmões se esvaziam. A contração involuntária do diafragma provoca o quê? O soluço. Quando o diafragma, ele não está nesse mesmo ritmo, o que acontece com a gente? Soluço. Aí fala, bebe água, dá um susto, prende a respiração, que é para o quê? Para o músculo voltar juntamente nesse mesmo movimento e a gente para de soluçar. E o que causa o soluço? Ingestão de bebidas gaseificadas, bebidas que contêm gás, estômago muito cheio, mudanças de temperatura, ansiedade e estresse, tudo isso causa soluço, tá? Há várias recomendações populares para as crises de soluço, como prender respiração, beber água, mas às vezes geralmente volta sozinho, às vezes está lá soluçando e fala, professora, parei, o músculo conseguiu voltar ali no ritmo dele, certo? Então, aqui dando continuidade agora aqui, olha só. Porque é possível aqui, ó, para praticar, a professora vai fazer o primeiro com vocês. Porque é possível dizer que a respiração está diretamente ligada ao fornecimento de energia para as células. Por quê? Porque que acontece? O gás oxigênio, a hora que ele entra em contato, a hora que ele entra nas células, ele ajuda o quê? O que a professora mesmo falou? Ele vai ajudar aos nutrientes dos alimentos que nós ingerimos a fazer essa distribuição para o nosso organismo. Ou seja, os nutrientes dos alimentos precisam lá do quê? Do oxigênio das células também para fazer efeito no nosso corpo, para termos aqui a energia necessária. Essa energia é fazer isso aqui, gente, ó. Tudo isso daqui
é energia, precisa de energia para fazer isso. E como que é feito isso? Como que a gente obtém isso? Através da alimentação, de uma boa alimentação e da respiração, certo? Porque é melhor mesmo a gente respirar pelo nariz, porque o ar ele vai entrar úmido, filtrado, com menos impurezas e ele chega quentinho aos nossos pulmões. O caminho do oxigênio, a professora já falou para vocês, seguindo a setinha lá, e o caminho do gás carbônico é ao contrário, certo? Então já sabe. Aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, tem aqui, ó, na atividade 6, azulzinho, quando o ar entra, inspiração. E o que que entra mesmo? O oxigênio. Aí lá dentro dos nossos pulmões, os bronquíolos e os alvéolos, eles fazem a troca desses gases. E o que que nós expiramos? O gás carbônico. Certinho? Então tá, pessoal. Olha aqui. Aqui no Para Aprender, tem algumas, está falando sobre a saúde do sistema respiratório, alguns tipos de doenças e as suas características e até mesmo como evitar, tá? Depois, dando continuidade aqui, olha só, tem aqui, ó, atividades que é relacionadas àquelas doenças respiratórias. Agora mesmo nós estamos passando por esse isolamento social, por essa pandemia que está falando que é do coronavírus, porque se trata do quê? De uma doença respiratória também, né? Que ela ataca o quê? As partes do sistema respiratório. Tanto que a gente vê na televisão falando que está com falta de ar, precisa fazer tomografia dos pulmões, por quê? Porque esse vírus ataca, quando ele entra, né, ele fica alojado nos pulmões, é onde dá toda essa questão de prejudicar a saúde da pessoa, né? Altamente transmissível, por isso que precisa, né, do isolamento social. Bom, encerramos o módulo 3, agora nós já vamos para o módulo 4, que é sobre o quê? A sobrevivência dos seres vivos. Nós já vimos aí como é importante a alimentação, nós já vimos nos módulos anteriores, e a respiração. Esse módulo aqui, ele traz o quê? Que todos os seres vivos respiram. Não só nós, humanos, os bichos, os cachorros, insetos, todas as plantas, todos têm o processo de respiração, todos precisam respirar para sobreviver, certo? Nós temos aqui alguns tipos aqui, ó. Nós temos aqui para vocês observarem aqui, ó, espécies de seres vivos. Nós temos aqui os animais, nós temos o inseto, nós temos as plantas, certo? Virando aqui a página. Agora aqui, ó. Os seres vivos se alimentam, aqui na página 162, que a alimentação é muito importante para se obter a energia necessária para as suas atividades diárias. Todos os seres vivos, não só nós, seres humanos, todos precisam da alimentação. Então, mas para isso ser completo, o que precisa também? Da respiração. Dentro da alimentação, nós temos aqui, ó, alguns tipos aqui, ó, de animais. Como que está dividido, como que está classificada essa questão de animais em relação à alimentação. Nós temos aqui os animais, os herbívoros. Os animais herbívoros se alimentam especificamente do quê? De plantas, não é? Eles se alimentam de plantas, esses animais. Um exemplo. Ah, professora, a vaca só come capim, só come alfafa lá, tudo quanto é mato, quanto é grama. O cavalo, professora. Agora também nós temos os animais carnívoros, que são aqueles que se alimentam do quê? De carne, não é? Vamos oferecer uma salada de alface com rúcula para um leão? Será que ele vai querer? Será que ele vai comer? Não vai. Leão é um animal que carnívoro. Pegar a onça também, né? Não adianta nada. Vamos servir um palmito com agrião para a onça. Será que ela vai querer? São animais carnívoros que se alimentam de carne. E os animais aqui, ó, os onívoros. Quem é esse tipo de animal? Por exemplo, nós, seres humanos,
que nos alimentamos tanto, né, de plantas, não é, de salada, e também comemos carnes, não é? Professora, mas eu tenho lá uma amiga, ou a minha mãe, ou a minha tia, ela é vegetariana, ela só come vegetal, ou ela é vegana, ela não come carne. Isso também, essa questão da alimentação é também uma adaptação, é hábito, características físicas. O nosso corpo, ele comporta comer tanto as plantas como comer a carne própria, apropriada, é claro. Só que também essa questão de se alimentar apenas de vegetais ou apenas de alimentos que nem fazem derivação de origem animal, aí já entra no quê? Na adaptação, hábito, característica, escolha das pessoas, tá? Dando continuidade aqui, então, olha só. Falando aqui, ó, tem vários exemplos aqui, ó, de animais e também, de acordo com a característica física deles, eles foram adaptados para comer, né, a sua alimentação. As aves, por exemplo, olha só esse bico aqui, ó, dessa ave. O que vai proporcionar para ela melhor? Ela colocar esse bico, por exemplo, lá na água, no mar, e pegar um peixe, por exemplo, depende do que for aí a alimentação. Então, a característica física também do animal vai proporcionar, vai ajudá-la de acordo com a alimentação. Aqui, por exemplo, olha só essa atividade aqui, ó, da página 166. Aqui, que tipo de animal que é? Deixa a professora vir para cá. É um animal herbívoro, carnívoro ou onívoro, leão? Carnívoro. Aqui, ó, o cavalo, herbívoro. E aqui, ó, o homem, herbívoro e carnívoro, professora. Ó, aqui nós somos o quê? Onívoros, porque a gente come tanto planta como carne também. O nosso organismo comporta esse tipo de alimentação, certo? Aqui agora. E a respiração agora, outros tipos de respiração de outros animais. Por exemplo, os peixes. Os peixes, eles respiram bem mais rápido, porque na água tem menos oxigênio do que aqui na superfície. Por isso, vocês viram algum filme, algum documentário aqui, né, ó, aqui no peixe, aqui, ó, nas chamadas brânquias dele, abre e fecha bem rapidamente nos peixes, porque tem a quantidade de oxigênio no mar, na água, é menor do que na superfície. Mas, ó, respiram também, tá? Alguns animais marinhos, eles sobem à superfície para respirar, como as baleias, porque possuem pulmões. As baleias, os golfinhos, as tartarugas marinhas, esses animais, eles precisam subir até a superfície para respirar, porque eles possuem pulmões e, é claro, não entra água lá, é apenas ar. Aqui também os anfíbios. Os anfíbios, como por exemplo, quem? Os sapos. Os sapos, eles têm duas maneiras de eles respirarem, né? Através aqui dos pulmões, né? Aqui os narizinhos dele, e também pela pele. Toda aquela pele do sapo, ela é tudo por micropartículas assim que permite a respiração também através da pele dele, né? Os insetos, faltou os insetos ali. Os insetos, eles respiram, vou colocar aqui, ó. Eles têm micropartes distribuídas pelo corpo deles inteiro, alguns insetos, que permitem fazer essa respiração também. Aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos aqui, né, o grilo. Eles são animais que respiram por um sistema traqueal, que conduz o ar por todas as partes do organismo. Ele tem esses microtubinhos no corpo. A respiração das plantas. As plantas, gente, elas fazem o quê? A fotossíntese, que é o que é a fotossíntese da planta? Ela pega o quê? Com a ajuda da luz solar e do oxigênio, porque as plantas também respiram, para a produção do quê?
de alimentos para ela. Ela precisa lá ter água do solo, mas ela também respiram, certo? Então as plantas, assim como os animais, precisam de nutrientes e de energia para sobreviver. Para realizar a fotossíntese, utilizam o gás carbônico e liberam o oxigênio. A fotossíntese é o quê? É quando a planta, no seu processo ali na terra, ela faz a fotossíntese para ter alimento, certo? Mas no processo de respiração, elas também consomem oxigênio e liberam o gás carbônico no ambiente. Então a planta ela faz esses dois processos, da obtenção de nutrientes através da fotossíntese e respiração para a sobrevivência dela, certo? Agora aqui nós temos aqui, ó, nós temos aqui a tartaruga, os golfinhos, como que é feita a respiração deles. Uma curiosidade sobre o tamanduá que tem aqui na atividade, que eu acho que a professora já passou, a página que tem, deixa eu ver aqui, aqui ó, o tamanduá aqui, vocês estão vendo? O tamanduá, lembra que a professora falou da característica de cada animal? Ele tem esse bico bem comprido e a língua comprida, que é para ele poder pegar o inseto lá, e geralmente a formiga, lá dentro do formigueiro, lá dentro da casinha dele. Então, as garras também do tamanduá, também o que? Proporcionam ele cavar e segurar isso. E a língua dele também é bem viscosa, assim, pegajosa, que vai lá dentro, gruda esse inseto e traz para ele. Então, é tudo uma questão também de característica de cada ser vivo. Não só do homem, mas como também dos animais e das plantas e mesmo dos insetos. Tá certo, galerinha? Então, fica por aqui o módulo 4 de Ciências e até a próxima!